Olá XP, hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2011, estamos iniciando mais um relatório Topics. Bem, falando um pouco sobre a semana passada, foi uma semana bastante negativa, não só aqui para o mercado local, o Ibovespa, como também para as principais bolsas de valores internacionais. A Europa segue aí no cerne das discussões, sendo aí o principal catalisador para essa aversão de risco que a gente está vendo nos mercados, né? Depois de outubro ser um mês bastante positivo para praticamente todas as bolsas de valores, o mês de novembro vem se mostrando um mês bastante negativo, entregando parte dos ganhos, pelo menos, que a gente observou ao longo de outubro, né? O que a gente observa basicamente é que alguns países europeus e alguns grandes, como Espanha, por exemplo, vem enfrentando uma dificuldade muito grande de captar, né, enrolar suas dívidas, tendo que pagar taxas cada vez mais altas para conseguir rolar o seu endividamento. Então, com isso, mostra que os investidores estão bastante receosos em estar emprestando recursos para a Europa, para os países europeus. E o Banco Central Europeu, nesse cenário, vem atuando bastante, comprando bastante títulos desses países, tentando dar liquidez, prover liquidez a esse mercado e conseguir, pelo menos, segurar a situação no curto prazo até que uma decisão mais ampla aconteça na Europa. Tá? Então, a Europa segue aí novamente dando o tom da semana. Como eu bem disse, foi uma semana negativa, como a gente pode observar no gráfico aqui ao lado. O índice brasileiro ele caiu 2,5%, tá? Sendo negociado novamente aí os 56 mil pontos. Do nosso portfólio, QGEP chamou bastante atenção, com quase 8% de queda, apesar da performance bastante satisfatória na última semana. Caiu mais forte nessa semana, provavelmente por conta de petróleo, que também arrefeceu bastante. No campo positivo, a gente não teve nenhum papel observando uma alta, mas a gente teve Ambev, Brasil Foods e MPX performando melhor que o Ibovespa, né? A carteira ela acabou tendo uma piora nessa segunda-feira, né, com a abertura do mercado, caindo 3%, basicamente por conta da forte queda de QGEP. Tá? Bem, em termos de panorama para essa semana, a semana ela se projeta aí, ao que tudo indica, pode ser uma semana novamente negativa. A gente teve aí a decisão orçamentária nos Estados Unidos, provavelmente não vai sair. Eles fizeram um super comitê para tentar chegar a uma série de questões mais amplas nos Estados Unidos. É o que tudo indica, esse comitê, que é composto por democratas e republicanos, não chegou a consenso nenhum. Então isso aí põe aí, na verdade, em risco o AAA que os Estados Unidos têm pela Moody's. Então seria uma nova agência de risco rebaixando os Estados Unidos. Ele continua sendo grau de investimento, né, investment grade, porém não mais AAA. Então, enfim, isso aí poderia ser um evento que seria bastante negativo para as bolsas de valores, apesar de ainda não confirmado. É só uma expectativa que a gente acaba tendo por conta dessa indecisão que ocorre nos Estados Unidos, né? Europa, o primeiro-ministro italiano, o novo primeiro-ministro Mario Monti, ele está tentando se reunir com o primeiro-ministro da Alemanha, da França, para tentar chegar a algum consenso. O Banco Central Europeu hoje ele tenta trazer o FMI para tentar auxiliá-lo nesse programa de recompra. Então, basicamente, a gente não tem uma definição na Europa, né? Eu acho que a palavra definição na Europa é algo que não existe há alguns meses, se não há mais de um ano. Então, em suma, a gente ainda fica muito receoso com esse cenário, vindo principalmente da Europa, mas com o adicional de que essa semana a gente pode ter notícias negativas também dos Estados Unidos, tá? Falando dos Estados Unidos, o dado mais importante é o Black Friday, tá? Que é a sexta-feira onde são concedidos descontos muito significativos nos Estados Unidos. Então, os dados desse dia específico dão um parecer aí de como anda a atividade nos Estados Unidos. É um índice que é importante para o mercado. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem de mais relevante IPCA 15, a gente também IGPM, a gente tem desemprego ao longo do mês de outubro. Tá? Esses são os principais dados da semana. Como eu bem disse, a gente está um pouquinho mais cauteloso nessa semana, então por conta dessa cautela a gente fez uma pequena alteração no portfólio, tá? Que a gente tirou a QGEP, que é um dos ativos mais voláteis da carteira e mais pré-operacionais, ou seja, que não tem uma operação resiliente. Então a gente troca justamente para um ativo que a gente viu uma operação bastante resiliente, que é o caso da Redcar, ela que é vice-líder do mercado brasileiro de cartões.
a gente viu uma resiliência muito forte na sua operação, uma melhora do resultado muito grande após 2010, lembrando que 2010 foi um ano bastante ruim para as empresas de cartões, então a gente adiciona aí resiliência na carteira, lembrando que Ambev, Brasil Foods e Cosan também são ativos que têm uma operação bastante redonda, não devem ser impactados por eventuais pioras na economia americana ou europeia, tá? Então só MPX aí que acaba sendo o ativo talvez um pouco mais agressivo nesse portfólio, então a gente entra nessa semana bastante defensivo, esperando aí uma estabilidade ou mesmo uma piora, uma queda da Bolsa Brasileira e enfim, a gente acaba tentando se proteger da melhor forma possível, tá bom? Então acho que esse é o portfólio da semana, eu queria agradecer a atenção de todos. Qualquer novidade, a gente volta a se falar, ou via e-mails, ou via a nossa TV corporativa, os nossos canais de atendimento a todos os nossos clientes, tá bom? Então, no mais é isso, uma boa semana a todos e até a próxima segunda.